Lucas 17:10. Vamos ler o que está escrito? Assim também, vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Amém? Agora vira para ele e fala assim: seja pelo menos inútil. Se você não consegue ser além disso. Deu para entender o que eu quis dizer? Por quê? Tem gente que não consegue nem fazer o que ele vai ter mandado. Então nem inútil é. Porque o inútil é só aquele que faz o que ele é mandado. Então, se você não consegue fazer além do que te mandam, seja pelo menos inútil. Amém? Joia? Então, igreja, essa foi a primeira coisa. O que eu quero trazer? O que Deus falou comigo em cima desse verso aqui? Que foi muito importante, muito sobre o que Deus está fazendo com a gente. O que Deus está fazendo com a igreja evangélica Louvor na Terra? Deus ministrou no meu coração em cima desse versículo que Deus estava fazendo com a igreja evangélica Louvor na Terra. Quando essa ideia de guardar o sábado, essa ideia de irmão, não beija na boca, porque se você beijar na boca você pode vir a pecar, então não faz isso. Essas coisas todas Deus ministrou em cima desse verso aqui, o que Ele estava fazendo com a gente. E Deus falou algo muito tremendo no meu coração, que eu queria estar passando com você, queria que você prestasse muita atenção agora para você entender o que Deus está fazendo com a gente e como nós somos privilegiados. Quer ver? Olha só. Em cima desse versículo, não esquece isso, mas agora preste atenção no que eu vou falar para você. A vontade de Deus, ela é dividida em 3 partes. Como assim, João? Sim. Por exemplo, se eu perguntar para você, é possível um homem ir contra a vontade de Deus? O que você me responderia? É possível um homem ir contra a vontade de Deus? 50% da igreja responderia que sim, 50% da igreja responderia que não. Porque se você olhar a vontade de Deus sendo uma só, você vai ficar confuso. Ué, pode um homem ir contra a vontade de Deus ou não pode? Mas quando você entende que a vontade de Deus é dividida em 3, aí você entende que dependendo de qual vontade de Deus nós estamos falando, sim, o homem pode ou não pode. Certo? Por exemplo, a primeira vontade de Deus é a vontade prazerosa. A vontade prazerosa de Deus é aquela que Ele quer no seu íntimo que aconteça. Mas não necessariamente acontece. Por exemplo, é a vontade prazerosa de Deus que todos se salvem. É ou não é? Mas isso não acontece, porque nós temos o livre-arbítrio e muitos decidem não seguir a Deus. É a vontade prazerosa de Deus que o homem não fique doente. Mas o homem não fica doente? Então, é a primeira vontade de Deus, a vontade prazerosa. Essa é a vontade que Deus realmente quer, é aquilo que Deus realmente quer. Contra essa vontade o homem pode ir contra. A vontade prazerosa. Existe a vontade absoluta de Deus. A vontade absoluta de Deus é aquela que Ele estabelece e ninguém pode ir contra ela. Por exemplo, aquele que pecar certamente morrerá. Essa é a vontade absoluta de Deus. Não tem como uma pessoa pecar, por exemplo, aquele que pecar
mas ele sabe que o castigo vai ser uma coisa boa para o filho. Então ele bota o filho de castigo contra a sua vontade prazerosa, ele bota o filho de castigo, mas ele sabe que o filho vai aprender. É a mesma coisa com Deus. Entendemos essas três? A vontade absoluta é aquele que ele estabelece pronto. Por quê? Porque eu quero que você entenda uma coisa quando se trata de lei de Deus. Porque as pessoas dizem para mim assim: João, mas isso não é pecado, então eu posso fazer, isso não está na Bíblia. Essas três vontades, a partir do momento que nós entendemos ela, nós vamos lembrar do divórcio. Quando perguntaram para Jesus sobre o divórcio, por que Jesus falou para eles? Você lembra? Jesus é esse que o homem repudiar sua mulher. Jesus falou o que para eles? Vamos lá no princípio. Aí eles falam assim: mas Jesus, Moisés nos deu a carta de divórcio. Jesus falou o quê? Por causa da dureza do coração do homem, vontade permissiva, Deus, Moisés lhe deu essa lei. Mas vamos para o princípio. O que é o princípio que ele estava querendo dizer? A vontade prazerosa de Deus. O que Jesus estava querendo fazer é tirar eles dessa coisa da vontade permissiva. Eu posso porque está escrito. Não tem problema nenhum, é lei. Mas isso não é a vontade de Deus no íntimo. Está escrito que eu não posso fazer, então eu vou fazer. Servo inútil, só faz o que lhe é mandado. Quando você sai e fala assim: eu não vou tomar vinho, porque o vinho pode me levar a errar. Está escrito que vinho é pecado. Porque eu quero saber a vontade permissiva. Quando nós vemos os nazireus eram aqueles que eram totalmente separados para Deus. A lei que Deus deu para o nazireu é que estava a vontade prazerosa. Ele falou assim: ó, nem na uva tu vai comer, meu filho. Nem plantar vinho tu vai plantar. Sabe o quê? Deus já estava prevenindo os nazireus de chegar ao vinho. Ele vai dizer: você quer saber? Se tu não tiver contato nem com a uva, tu nunca vai chegar a tomar vinho. Então nem uva tu vai tocar. O que Deus está fazendo é isso que muitas pessoas não entendem. As pessoas pensam que por não estar escrito na Bíblia, não é pecado. Deus permite. Eu não posso afirmar para você que você vai para o inferno porque você toma um golinho de vinho. Mas o que eu posso afirmar para você é que você não está agradando a Deus na sua vontade prazerosa. Conseguiram entender o que Deus está fazendo com a gente? Então, o que eu tenho para você é um privilegiado. Porque você tem a condição de agradar a Deus no íntimo da sua vontade. Deu para entender? Você não está fazendo apenas o que Deus permite que você faça por causa da dureza do coração do homem. Ele está tirando você disso e está levando você para agradá-lo no íntimo do seu coração. Ou seja, você vai fazer o que eu quero de verdade que você faça para me agradar. Esse é o servo bom, que faz além do que lhe é mandado. E agora, entendendo isso, eu quero que a gente abra a Bíblia agora, em Lucas, ainda, no capítulo 8. Essa revelação foi só uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, tá? Foi uma das coisas que Deus revelou que Ele estava fazendo com a gente. Então, meu irmão, nunca mais esqueça disso na sua vida. E quando uma pessoa não entender o que você está fazendo, explique para ela as três vontades de Deus e por que você não faz determinadas coisas, mesmo que não estejam escritas na Bíblia. É porque você saiu daquilo que é permissivo, que todo mundo faz, e você foi para o prazeroso. Ou seja, vamos para o princípio. E agora eu quero trazer um outro ensinamento que Deus me trouxe, me colocou no meu coração também, que é muito importante para a nossa vida, nessa palavra de Jairo. Então a gente, na filha de Jairo, vamos abrir essa Bíblia no versículo 40, capítulo 8, versículo 40. Diz assim: e aconteceu que quando voltou Jesus à multidão, o recebeu, porque todos os estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Primeira coisa,
os fariseus, os maiorais, eles tinham dificuldade de ir até Jesus. Porque o orgulho deles não deixava. Por isso os fariseus sempre iam contra o que Jesus falava, porque Jesus veio contra tudo que os fariseus falavam. Jesus veio mostrar como eles realmente deveriam cumprir a palavra. E os fariseus, eles eram hipócritas. Então quando Jesus veio confrontando o pecado deles, todos esses fariseus, os príncipes da sinagoga, eles tinham dificuldade de aceitar Jesus. E Jairo, como príncipe da sinagoga, ele já quebra o protocolo. Ele já vai até Jesus. Ele viu que Jesus era a única solução para a vida dele. Aí a gente vê aqui que Jesus estava indo. No momento que Jesus estava indo, uma outra coisa acontece. Olha que interessante. Indo ele, 42, apertava a multidão. Olha o 43. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, que gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Preste atenção. Jairo estava preocupado que a filha dele estava doente, não tinha morrido ainda. Aí ele chama Jesus. Jesus estava indo na casa dele, mas de repente, Jesus para de ir na casa de Jairo, a filha dele doente, porque alguém tocou Jesus. Jesus sentiu o céu virtude dele. Tá. Imagina Jairo nesse momento. A mulher lá tocou Jesus, Jesus parou. Alguém me tocou. Jesus para. Jesus, está de brincadeira. Peraí, solta aqui. Todo mundo tocando você. Peraí, rapaz. Todo mundo tocando você. Você perguntando quem te tocou? Não, mas alguém me tocou diferente. Porque de missão virtude. Eu senti isso aí, virtude. Eu curei alguém agora. Aí, a mulher, sabendo que não ia conseguir se livrar, está escrito aqui, vamos ler? Ó. Chegando por detrás dele, tocou. Jesus disse: quem é que me tocou? E negando todos disse negando todos disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime e dizes: quem é que me tocou? Imagina Pedro estressado: peraí, Jesus brincou. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conhecido de mim são a virtude. Ele falou: todo mundo que eu curo eu sei, eu curei. Não tem ninguém que eu cure que só acha que você quer. Não tem isso. Curei alguém agora, saiu a virtude, eu quero saber quem foi. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ele diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como logo sarado. Presta atenção, e isso já está do lado. A filha já morrendo. E já do lado de Jesus larga. E aquelas coisas, né? Jesus atendendo outra pessoa, eu não creio. Já estava, eu creio que já estava ansioso. Impaciente, olha meu Deus. Mas, agora do lado de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque no decorrer da nossa vida, por que eu entrei aqui agora? No decorrer da nossa vida, aparentemente está tudo indo bem e você parece que você vai viver um milagre que você tanto esperava na sua vida. Você parece que, naquele momento, o milagre que você tanto esperou, que você tanto buscou, Jesus está indo para a casa de Jairo, Jesus está indo com você, e as coisas estão dando certo. Você fala: agora eu acho que vai, agora o meu marido volta, agora isso acontece, agora vai, você sabe que está tudo dando certo, está tudo fluindo, mas de repente acontecem interrupções. Essa interrupção, ou ela pode ser, parecer que o milagre estagnou e não anda mais, ou as coisas podem ficar pior do que estavam. Essas são interrupções. Mas sabe quem causa essas interrupções? É o próprio Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: as interrupções, elas te aprimoram. O que aconteceu? Jairo estava ali, e o milagre que era para Jairo, Jesus estava indo, já de Jesus para e atende outra pessoa, mas a filha de Jairo estava quase morrendo. Jairo precisou ter paciência. Jairo precisou esperar Jesus terminar de milagre para voltar para ele. Muitas das vezes Deus está tratando a sua paciência quando o milagre está vindo. E depois, olha só o que acontece. Aquilo que aparentemente estava ruim ficou pior ainda. Olha só o que aconteceu. Aí, ó, que havia 48.
Só imagina o que Tiago poderia pensar na hora. Se tivesse ido comigo na hora que eu chamei, a minha filha estava viva. Né? Mas ficou atendendo a mulher já tinha sido curada. Foi atender ela para quê? Para quem saber dela? Já não poderia falar um monte de coisa. Já não poderia ficar irritada. Tá vendo? Minha filha morreu. Jesus, quando veio aquela notícia ruim, né, os pessimistas, elas nem incomoda mais o mestre, filho, nem precisa que ela morreu. E ressurreição para os judeus era uma coisa absurda. Ressurreição era absurda. Os judeus, alguns até acreditavam em reencarnação, por que pareça. Mas ressurreição eles não acreditavam. Eles tinham muita dificuldade de acreditar nisso. Mas Jesus não tinha tudo isso. Aí olha só uma coisa interessante. De repente vem essa notícia: tua filha morreu. Pode parar de incomodar o mestre. Jesus, quando ele viu essa notícia, logo ele já contou para Jairo. Ele falou: quem está tratando comigo aqui agora é Jairo. Eu estou nem aí porque eles vão pensar. Chegou para Jairo e falou assim: ó. Jesus, porém, ouvindo 50, respondendo e dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Já deu uma esperançazinha no coração de Jairo, imagina. Mas ressurreição? Jesus pode até chegar lá e dar um sermão de Deus, uma coisa, mas ressuscitar, será? Essas interrupções que acontecem na nossa vida, elas tratam a nossa paciência e elas te levam a confiar em Deus. Ó, quando você passa por uma interrupção no seu milagre, as coisas aparentemente estavam muito bem, de repente você passa por uma interrupção no seu milagre, isso é porque Deus está aprimorando a tua confiança. Confiança, ou você tem, ou você não tem. Mas tem gente, a confiança ela pode vir em graus mais fortes. Por exemplo, eu posso confiar em algumas coisas que o Bruninho diz para mim, mas não confiar em outras. Eu posso confiar no Bruninho até um certo ponto. A confiança não aparece em escala. Então a confiança é uma coisa que Deus vai estar sempre aprimorando para que cada vez mais você confie mais. É igual a fé. A fé ela aparece em escala. Jesus falou: se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, isso significava que uma pessoa poderia ter uma fé o quê? Maior ou menor. A fé ela aparece em escalas. Então, se algo aparece em escalas, você pode ter pouco, você pode ter muito, você pode ter mais ou menos. Mas conforme as coisas vão acontecendo, você vai aprimorando, tendo mais, crescendo mais. Isso é possível. É igual o amor. O amor também aparece em escalas. Tanto que Jesus disse: se você ama mais a tua mãe, a tua irmã, do que a mim, você vai dividir o seu discípulo. Você pode amar mais uma pessoa do que outra. O amor ele também aparece em escalas. Ele fala: me ama acima de tudo. Então aqui, a gente entende que Jesus estava tratando com a confiança de Jairo. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando as coisas estiverem indo muito bem, de repente pararem, Deus está aprimorando a tua confiança. E naquele momento você está aprendendo algo. Deus não faz nada de bobeira. Vou fazer. Não é isso. Deus, ele trabalha contigo e ele sabe: eu vou dar uma paradinha nesse celular aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou aprimorar a confiança dele agora. Estava indo tudo bem, depois tudo piora. Tua filha morreu já. Caraca, não estava indo bem, ficou pior de repente. Nesse momento, o que você tem que entender é: Deus está aprimorando a minha confiança. Ou seja, Deus está preparando um milagre maior ainda. Quando as coisas pioram, é porque o milagre é maior. Grave isso que eu vou te falar agora. A condição para um milagre é a dificuldade. Ou seja, se você precisa viver um milagre, você vai ter que passar por dificuldade. Mas a condição para um milagre inesquecível é a impossibilidade. Ou seja, se você quer viver milagre, as coisas precisam estar difíceis. Se você quer viver um milagre, você nunca vai esquecer em toda a tua vida. As coisas precisam estar impossíveis. Você acha que algum deles esqueceu que aquele mar se abriu? Será que algum deles esqueceu das pragas que Deus lançou no Egito? Não esqueceu. Sabe por quê? Não é porque foram milagres grandes, não é isso. É porque foram milagres que vieram juntamente com sofrimento, que vieram com disposição, foram milagres que vieram com renúncia. Então, quando as coisas estão difíceis, Deus está aprimorando a tua confiança e você está te preparando para viver um milagre
esperança, você acreditou, foi um milagre que você viveu, você provocou, você chamou aquele milagre. Esses são milagres que eu chamo de milagres inesquecíveis. E esses milagres só acontecem quando as coisas estão muito difíceis para ser possível. Esses são os milagres inesquecíveis. Você que quer viver milagres inesquecíveis? Você sabe o que você acabou de dizer para mim agora? Sabe o que você acabou de dizer para mim? Se prepara para ter uma impossibilidade na tua vida, meu irmão. Se prepara para você olhar para uma coisa e falar assim, cara, isso eu não vou conseguir. Se prepara. Porque isso é impossibilidade. Então grava, a condição para o milagre é dificuldade. E a condição para o milagre inesquecível é a impossibilidade. Se tiver impossível, se prepara para você nunca mais vai esquecer do milagre. Imagina a Jara agora. A filha morreu. Jesus está indo para lá. E já assim, meu Deus. Imagina o que devia estar passando na cabeça de Jara. Será que ele vai conseguir ressuscitar ela? Mas se ele tivesse vindo antes, por que Deus? Por que aquela mulher falou na hora? Eu não podia ter tocado ela 10 minutos antes. Quando eu chamei para ele vir, por que não tocou aquela base? O que estava passando na cabeça de Jara? Será que esse Jesus consegue ressuscitar minha filha? Mas olha só que coisa interessante aconteceu aqui. Estão ele ainda falando, vamos mais para frente. Jesus, porém, ouvindo, respondeu: não temas, crê somente e será salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro, Tiago, a João, o pai e a mãe. Sabe por que Jesus só deixou entrar eles? Vira para ele e fala assim: a incredulidade. Ela atrasa e atrapalha o lugar. Jesus deixou os 3 discípulos entrarem, Pedro, Tiago e João, deixou o pai e a mãe, para ter testemunho. Ele não deixou os outros entrar, porque os outros eram incrédulos, eles não acreditavam tanto que quando Jesus falou que ela dorme, todo mundo fez bem a beleza. Quando Jesus falou, não, ela está dormindo, ela está dormindo, o que fizeram com Jesus? As pessoas riram. Riram. Mas olha só que coisa interessante que Deus falou para mim agora. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morto, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele pegando ele na mão, com a mão dizendo: levanta-te, menina. Mas agora o que eu quero trazer para você: por que Jesus não falou para ela que ele estava, para todo mundo que ela estava morta? Não falou que ela estava dormindo, se ela estava de verdade morta. Olha só, aqui que Deus falou uma coisa muito legal comigo. Eu gostaria de compartilhar com você, porque se uma pessoa está deitada na sua frente e você pode acordá-la, você diz que ela está? E se a pessoa está deitada na sua frente, você não pode acordá-la, você diz que ela está? E sabe por que Jesus falou que ela estava dormindo? Porque ele podia dormir. Jesus tinha o poder de mandar naquele momento o espírito dela voltar. Logo depois que ele ressuscita ela, a primeira coisa que ele fala é: dê água para ela. O que eu digo disso também, igreja? Existem coisas que você vai precisar fazer. Que você precisa se impor, você precisa provocar. Ele poderia já ter ressuscitado ela sem sede. Mas não, dá água para ela. Porque o que cada nós fazemos para que o milagre aconteça na nossa vida, a gente tem que fazer. Uma vez me perguntaram assim: João, por que Deus permitiu que aquela igreja lá, grandona, caísse e as estruturas rompessem? Por que Deus permitiu isso? Não é uma igreja dele? Por que Ele permitiu? Sabe por quê? Porque aquilo que o homem tem que fazer, Deus não mete a mão. E cabia
você não tem problema. Você não tem problema. Porque a pessoa nunca acha como se tivesse problema. A pessoa está sempre rindo, a pessoa está sempre falando. Você olha aquela pessoa está vivendo um problema, mas ela está rindo. Né? Sabe o quê? Porque a pessoa não vê aquilo como um problema. A pessoa está vendo aquilo como um aprendizado, que Deus está me ensinando. Deus está me ensinando. Irmão, quando você tem o maior professor de todo te ensinando, tu fica triste? Tu imagina, né? Se o professor, imagina o professor mais promotor de matemática, que é ruim de matemática. Aí de repente o professor está lá na tua casa e ele diz para você assim, cara, você é burro, hein? Tu é burro, hein? Tu não sabe nada, hein? Que é isso? Tu vai ficar triste porque ele falou para você? Aí ele fala assim, eu vou te ensinar, irmão. Tu vai ser o melhor em matemática. Tu vai ficar triste? Tu não sabe nada ainda. Tu vai ficar triste? Tu sabe que o bambambam da situação vai te ensinar. Eu não fico aí falando que sou burro. Sou burro mesmo. Não sei nada. Por quê? Porque tu sabe que quando aquele cara começar a te ensinar, tu vai virar um top de matemática. Por que eu estou falando isso? Quando as coisas estão aparentemente ruins para você, se você entender que naquele momento Deus está te ensinando, você não tem como ficar triste. Cara, esse aprendizado aqui, essa coisa vai me levar a alcançar uma coisa muito forte. Muito forte. Então eu estou feliz. Estou feliz. Eu falar aqui, às vezes você falar que você não sabe o que eu estou passando. Não sei mesmo, não. Mas eu sei que o mesmo Deus que aparentemente você serve é o mesmo que eu sirvo. Então eu não estou falando do teu problema, eu estou falando de Deus. Ele soluciona. Então não importa o que você esteja passando, mesmo que seja difícil, eu não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Isso é um aprendizado, é um exercício. Você precisa treinar, lembrar que cada situação difícil é Deus treinando, é a tua fé aumentando. Então, é um exercício. Entendendo isso, você vai estar sempre sorrindo. Entendendo isso, você nunca vai ter nada. Nunca vai ter isso. Sabe o que nunca vai ter isso? Deus está me ensinando. A prova está doendo, mas Deus está me ensinando. Deus está aprimorando a minha confiança. É um momento de paciência. O milagre até estava vindo, mas interrompeu. Interrompeu é um momento de paciência. É um momento que Deus aprimora a tua confiança. É hora que Deus fala assim, agora você vai confiar mais em mim. Aí tu fala, é mesmo? É? Não, ninguém sabia, não só interromper, não. Fica pior ainda. As coisas viram. É o efeito reverso do milagre. O efeito reverso do milagre é quando está tudo no meio, ele fala assim, ó. Vira de cabeça para baixo. Tu fala, meu Deus, agora baixou tudo. Por quê? Naquele momento, Deus está aprimorando a tua confiança e te preparando para viver um milagre inesquecível.